Olá, gente, tudo bem? Desde já agradeço a vocês que estão vendo o meu vídeo e para aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho na assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Como eu sempre trago muitas informações, sempre que há alguma novidade, da melhor forma possível, tento sempre passar para vocês. E principalmente para vocês cada vez mais melhorarem o manejo no campo de forma profissional, de forma sustentável, não só pensando no meio ambiente, mas também no nosso bolso, que isso é muito importante. De nada adianta meu trabalho se eu não conseguir trazer sustentabilidade financeira para vocês, não é verdade? E para aqueles que plantam de hobby, de fim de semanas, ou até mesmo depois do expediente do trabalho cansativo, meu muito obrigado por estar me seguindo e sempre assistindo meus vídeos. Então eu tenho aqui o público da zona rural e o público da zona urbana, que sempre estão acompanhando, comentando, né? E inclusive pessoas que já receberam as minhas orientações, e por gratidão imensa minha para vocês, meu muito obrigado pela confiança, porque é de extrema responsabilidade, principalmente pela minha formação de engenheiro agrônoma, tá zelando e ter o cuidado da informação que passo para vocês. Então, assim, todas as vezes que eu elaboro um vídeo, venho até vocês, é porque antes eu já faço um preparo, né? Vou buscando através de anotações, vou pescando as visitas que eu fiz de acordo com o tema do vídeo e sempre trazendo informação mais real possível, prático principalmente, porque no dia a dia a maior centro de informações que tem na minha profissão nada mais é do que o campo. Então o que eu vivencio, trago a vocês, compartilho contigo que está ali trabalhando debaixo de sol, de chuva, no calor e no frio, tá bom? Eu quero falar sobre uma fruta, é a pitaia. Bom, então vocês viram como é uma fruta diferente. Então assim, ela tem esse sabor suave, levemente doce, ela é muito utilizada pelos povos orientais para aquelas pessoas que têm diabetes e é uma excelente fonte de fibra, entendeu? Então isso é muito interessante. A branca, ela tem dentro da sua composição, ela tem a presença do zinco. O zinco é muito importante para nossa dieta, para nossa manutenção no metabolismo. Então, ela tem características também chamadas nutracêuticas, que é o que? São os nutrientes contidos no fruto que vai ajudar a melhorar a saúde da pessoa que consome. O consumo tem que ser periódico, não adianta, né? Mesma coisa um tratamento homeopático. A homeopatia só vai funcionar doses pequenas, médio e longo prazo. Então é dessa forma que os frutos e hortaliças vão contribuir para a nossa saúde. Consumo periódico, 2, 3 vezes por semana, da melhor forma que vocês conseguirem, tá bom? E a vermelha ainda, aquela de polpa vermelha, é rica em antioxidante. O que seriam os antioxidantes? São aqueles componentes que estão presentes nessa tonalidade dos vegetais. O tom amarelo, laranja ao vermelho, dentro dessa faixa de amarelo ao vermelho, são aqueles que têm caroteno, beta-carotenoides, que nada mais é do que os antioxidantes. O roxo também é um bom antioxidante. Então aquelas frutas roxas têm essa composição presente nelas, tá bom? E para que servem os antioxidantes? Bom, o nome já fala, ela vai evitar a oxidação. Por exemplo, não sei se vocês sabem, eu acho que eu não devo ter comentado em nenhum ponto,
Mas nós precisamos de oxigênio. Todos os seres vivos do planeta precisam de oxigênio. E devido a essa necessidade, automaticamente aquilo que nos mantém vivo, ela também vai oxidar nossas células. É mais ou menos a ação do ar com o ferro. O ferro exposto ao ar, ela vai ter uma ação de enferrujar, ou seja, existe uma reação com o oxigênio presente no ar que junto com o ferro ela vai oxidar. Então os metais têm essa característica de oxidar com o ar, com o oxigênio. Por exemplo, o cobre, ele fica azulado. O ferro, ele vai ficar enferrujado, com aquela tonalidade marrom, um amarelo mais escuro. E isso acontece também em nós. Então, um envelhecimento precoce. O ar que nós respiramos também vai fazer um trabalho oxidativo dentro do nosso organismo. Então, é mais ou menos aquilo, né? Eu preciso do oxigênio para me manter viva, mas ao mesmo tempo é ela que vai levando a degradação, a oxidação, que nada mais é também todo um impulso natural do envelhecimento. Então, uma das formas que o ser humano tem pesquisado há milhares e milhares de anos para poder aumentar a longevidade das pessoas, nada mais é do que tentar reduzir essa oxidação. Então, os antioxidantes presentes nos alimentos, principalmente nos alimentos vegetais de coloração laranja avermelhada, roxa também tem. Então, esses são os melhores para poder estar combatendo. Então, esses antioxidantes são vitais para a nossa manutenção. Entendeu? Então, se a gente faz manutenção do carro, vamos fazer a nossa manutenção através do nosso alimento. Por isso que eu falo sempre para vocês que é importante demais consumir frutas e hortaliças. Eu sei que tem muita gente que não gosta, tudo bem, também não gosta de certas coisas, é normal, só que a gente não pode deixar de ter isso, porque a nossa base alimentar pode ser a carne, mas desde os primórdios do ser humano, temos também o uso dos vegetais para nos sustentar. Isso tem que ser mantido, não tem como mudar. Da mesma forma que nosso organismo necessita de proteína animal, nosso organismo necessita do composto que os vegetais podem nos oferecer, tá? Então esses são alguns benefícios que podemos encontrar na pitaia, além de ser um fruto lindo, conhecido também como fruta do dragão. Por que do dragão? Por causa da escama. É bem interessante esse nome, né? Então é dado a ela, além de você chamar a pitaia de pitaia, vocês podem chamar a pitaia de fruta do dragão. Então a gente já pode remeter assim aqueles filmes de castelos medievais com dragão. Vixe, já viajei na maionese aqui. Mas enfim, é isso. Então a pitaia que eu trouxe a vocês é de origem na América Central, então não está muito longe, por isso se adaptou muito bem ao nosso país, tá? Ela consegue ser plantada de 50 metros de altitude em relação ao nível do mar até 500, 700 metros, não muito do que isso. Passando disso, vai ter algumas dificuldades em desenvolvimento, como por exemplo crescimento, formação de brotos, tá? Todo o desenvolvimento geral da planta. Não que ela vá morrer, só que ela não vai ter a mesma produtividade e desempenho se ela tivesse nessa faixa que eu falei, de 50 metros a 500, 700 metros de altura com relação ao nível do mar. Então, essa é uma faixa que a gente vai ter que tentar sempre seguir. Quanto mais próximo do nível do mar, deixando as áreas mais altas de serra e etc., ou em alguns lugares com um equilíbrio legal de altitude, vocês conseguem fazer com que a diferença do frio e do calor ao longo do dia seja menor.
Isso faz com que qualquer frutífera tropical, não é exclusividade da pitaia, mas qualquer frutífera tropical, ela com uma amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença a temperatura mais baixa com a temperatura mais alta do dia. Então vamos supor, vocês veem ali na previsão do tempo. Hoje vai bater uma temperatura máxima de 28 graus, porque agora está esfriando, e a mínima de 13, tá bom? Então essa diferença de 28 menos 13 é chamada de amplitude térmica. Por quê? Quanto menor essa diferença, menor a variação de temperatura. E como eu já falei para vocês inúmeras vezes, o metabolismo dos seres vivos está intimamente ligado à temperatura. Então, se o meu metabolismo está acelerado por causa do calor, né? Então ele ou com uma temperatura mais amena, nem muito quente, nem muito frio, então eu vou ter uma velocidade de desenvolvimento, na onde vou ter o que? As brotações da pitaia, os crescimentos, né? A indução floral, que no caso é a formação de botões, e assim por diante. Então isso está relacionado principalmente ao clima da região e também à altitude em relação ao nível do mar. Quanto mais alto, né, fica mais fresco, então muitas vezes essa variação acaba sendo maior, tá? Ou se não, quando eu tenho uma altitude razoável, em torno de 400 metros mais ou menos, já tem uma amplitude um pouco menor. E isso também está relacionado a mais próximo da onde? Da linha do Equador. Aquela linha imaginária que divide o nosso planeta em dois hemisférios, o norte e o sul, tá? Quanto mais próximo dessa linha imaginária chamada Equador, tá? A gente vai ter mesma hora de luz e mesma hora de escuro. Então, o dia é praticamente 12 horas claro e 12 horas escuro. Exatamente por isso que os países que se encontram próximo da linha do Equador, que nem o nosso, por exemplo, a linha do Equador cruza nosso país. Lá na região do norte e nordeste, temos a capacidade de ter a nossa produção de frutas muito bem obrigado, porque eu vou ter mesmas horas de frio, mesma hora de luz e mesma hora de escuro, e nesse caso a amplitude não muda muito, ela acaba sendo quase constante, só que no inverno ela já cai bastante. Então, dessa forma, nós temos alguns comportamentos dentro do nosso território nacional que possa estar melhorando a produtividade ou não. Então a escolha da área de plantio já vai partir daí. Por isso que eu sempre falo a vocês têm que conhecer a cultura antes de pegar e investir nela. Se a região que vocês estão tem essas características de diminuir essa amplitude térmica, eu vou conseguir fazer com que eu tenha menor diferença de temperatura ao longo do dia, porque o metabolismo não vai ter, por exemplo, vamos supor, começa frio, o metabolismo está lá embaixo. Aí vai esquentando bem devagarinho, e lá por umas 2 horas da tarde aumenta um pouco. Agora, se eu tiver uma temperatura já com uma diferença pequena de hora mais frio e hora mais quente do dia, eu vou ter o início do dia, né, com uma certa velocidade um pouco maior, e aí eu vou terminar o dia com uma pequena evolução e queda. Só que eu tenho um metabolismo constante ao longo do dia. E uma faixa pequena também, porque eu não tenho essa variação tão doida. Isso vai interferir muito na produtividade? Claro que vai variar também no seu manejo. Não adianta o clima estar propício,
a área ser ideal, né? A altitude ok, se não fizer conta do manejo. Lembra que eu já falei a vocês? Meu pai sempre falava, não existe terra que não produza, existe manejo feito de forma errada. Então eu estou aqui à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube e curtir a minha página na rede social no Facebook e no Instagram, tá bom? E eu desejo a vocês uma boa sorte, um bom trabalho, que esse é o que mais tem por aí. Enfim, e vamos à luta. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para orientar, esclarecer e agregar. Qualquer coisa estou à disposição e muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.